Olá, vamos dar início à aula de biologia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Gisele Palmeira, estou aqui com vocês e agora vamos conhecer a aula 8, o objeto de conhecimento, que é a origem das espécies e dos grandes grupos de seres vivos, e o detalhamento dessa aula é a origem das espécies. Tá? Então, esse é o objeto de conhecimento e detalhamento da aula 8. Vamos dar início. Muito bem, né? Então, como vocês puderam observar, hoje vamos falar sobre a origem das espécies. E aí, para a gente dar início a essa aula, eu trouxe aqui um conceito, né? Para a gente entender o que é uma espécie. Olha só, a espécie é um conceito fundamental aí dentro da área da biologia, que designa a unidade básica do sistema taxonômico utilizado na classificação científica dos seres vivos. Né? Então, quando a gente fala de espécie, a gente lembra também da grande diversidade que existe. Né? A gente sabe que existe uma grande diversidade de espécies, tanto animal, quanto vegetal, bacteriana. Né? Então, como existe essa grande diversidade, foi necessário organizar essas espécies. Né? Existe um sistema taxonômico que é utilizado na classificação científica de todos os seres vivos que já foram classificados e identificados, tá? E aí, dentro da ecologia também, existem os níveis de organização, né? Então, a gente pensando aí nessa grande diversidade, a necessidade mesmo de organizar essas espécies, né? Então, a gente observa aqui alguns exemplos relacionados a essa organização ecológica, né? Então, aqui a gente trouxe o exemplo para vocês do nível de organização ecológica, onde a gente consegue identificar, por exemplo, a interação entre esses seres vivos, tá? Então, quando a gente fala aqui de um organismo, a gente está falando de uma determinada espécie, né? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da onça, mas poderia ser um macaco, poderia ser um cachorro, poderia ser uma planta, né? Eu estou falando de um organismo, de uma espécie, de um indivíduo, tá bom? Então, a gente inicia esse nível de organização ecológico com o organismo. Logo em seguida, a gente observa um outro nível, que é o nível de população. Quando eu falo de população, eu falo o quê? Do agrupamento de organismos iguais, tá? Então, quando eu observo aqui a população de onças, por exemplo, observe que existe um único tipo de espécie, né? Então, tem uma espécie ali reunida, considera aquela reunião, né, aquele agrupamento como uma população, né? Então, é um grupo ali de um determinado tipo de organismo. Logo em seguida, eu vou observar uma outra terminologia aí da ecologia, que é a comunidade, né? Quando eu falo de comunidade, eu estou falando de diferentes tipos de populações. Anteriormente, eu observei somente a população, o agrupamento de onças, mas quando eu vou falar de comunidade, eu falo de outros tipos de populações que estão ali juntas naquele mesmo espaço. Né? Então, aqui a gente trouxe o exemplo da onça, aqui a gente tem uma espécie vegetal, uma planta, na planta eu consigo observar ali um macaquinho pendurado, né? Então, a comunidade é o quê? População do macaco, população da onça, população ali do tatu, população vegetais também da mesma espécie, tá? Então, comunidade são diferentes populações ali naquele espaço. E aí a gente vai observar o próximo nível, que é o nível ecossistema. Né? Quando eu falo de ecossistema, eu falo tanto dos seres bióticos, quando eu falo de seres bióticos, são aqueles que têm vida, que são os animais, né, que fazem parte aqui desse exemplo, e os vegetais também. Né? Então, a planta, os animais, são os seres bióticos, né, as populações que estão aqui nesse espaço. Só que quando eu trato de ecossistema, eu falo também dos fatores abióticos, aqueles que não têm vida. O que seria isso? A água, o solo, o ar, que são importantes para a sobrevivência e existência dessas espécies, tá certo? Aí a gente consegue observar, por exemplo, os peixinhos que estão presentes no ambiente aquático, né? Então, o ecossistema é a interação desses fatores bióticos, que têm vida, com fatores abióticos, que fazem parte ali daquele espaço e que são importantes para a sobrevivência, a reprodução e manutenção
daquela localização e daquelas espécies, tá certo? Então, a gente pode observar esses níveis de organização da ecologia, que são importantes para a gente entender as interações que acontecem entre as espécies e também das espécies com o ambiente onde ela está inserida. E aí a gente vai observar também, ainda relacionado aí ao conceito de espécie, né? A gente vai trazer uma outra denominação, né? Uma outra informação aí relacionada a esse conceito, onde uma espécie é um grupo de populações que são intercruzantes, tá? Esse conceito ele é bem importante para a gente definir o que é um tipo de espécie, né? Então, as espécies é aquele grupo, aquela população que eles conseguem cruzar, né? Então, quando a gente fala de intercruzantes, são espécies que no momento da reprodução, elas conseguem gerar descendentes férteis, tá? Então, a gente precisa aí memorizar essa classificação. São populações intercruzantes, conseguem reproduzir e geram descendentes férteis, tá? E aqui, para a gente continuar falando da classificação e organização dessas espécies, né? Lembrando aí que é uma grande variedade que existe, nós trouxemos, vamos voltar lá rapidinho, né? Nós trouxemos ali a classificação do cão doméstico, né? Então, estou falando aqui de uma espécie específica, né? Olha só, eu estou falando do cão. Só que aí, eu observo que tem o nome da espécie, que está lá embaixo na minha tabela, né? Se vocês observarem a última linha da espécie, está escrito Canis familiares. Uma outra informação importante é que o nome da espécie, toda vez que vocês observarem, ela vai estar em itálico, vai estar ali, como a gente observa, mais viradinha para o lado, né, que a gente chama de itálico. É dessa forma, na verdade, essa é a forma correta da gente descrever uma espécie, tá bom? Então, observa aqui o nome da espécie, né, que representa aqui o cão doméstico, que é Canis familiares. Né, observa que ela está aqui tortinha, porque ela tem que ser escrita dessa forma, tá? E aí, nessa classificação, essa espécie, ela pertence a um gênero, né? Então, o gênero dessa espécie é o gênero Canis, né? Observe que esse grupo, ele vai aumentando, e ele é importante para classificar cada tipo de espécie. E esse gênero vai estar dentro de uma família Canidae, dentro de uma ordem carnívora, dentro de uma classe, que é a classe Mammalia, dentro de um filo, que é o filo Chordata, que vai estar dentro de um reino, que é o reino Animalia. Tá? Então, trouxe essa informação aqui para vocês, que é para exatamente vocês observarem que existe toda uma classificação quando a gente vai tratar de qualquer tipo de espécie, tá certo? E aí, por que existem tantas espécies diferentes na Terra? Né, vamos observar aí na nossa próxima definição, né, a gente trouxe aqui novamente, né, imagens que representam para a gente essa grande diversidade animal, diversidade vegetal também, né? Então, por que existem tantas espécies diferentes, né? A gente vê ali a onça, a cobra, né, representando animais também que fazem parte da nossa região, né? Então, a existência de tantas espécies diferentes na Terra é resultado de milhões de anos de evolução biológica, um processo impulsionado principalmente pela seleção natural. É importante a gente ressaltar também que para que ocorra ali a formação de uma nova espécie, ela leva um tempo, tá? Ocorre um tempo ali, de acordo com o ambiente onde ela está, se tem mutação genética ou um outro fator que está relacionado com o processo de seleção natural, tá certo? E aí, por que existe essa diversidade? A gente vai observar alguns fatores relacionados à diversidade das espécies. A primeira é a variação genética, né? Então, a gente observa aí essa imagem que representa para a gente essa grande variedade genética, a gente observa aí essa diferença nas imagens. Então, essas variações, elas são causadas por mutações genéticas e pela reprodução sexuada.
né, quando ocorre o processo de reprodução sexuada, ocorre a união de gametas, gameta masculino e gameta feminino. Cada gameta vai levar ali o seu gene. E no processo de fecundação, de união desses gametas, o novo indivíduo é formado com novas características. Tá? Então, devido a esse processo de reprodução sexuada, mutações genéticas, ocorre essa variação também, como a gente consegue observar nessa imagem, né, representando aí essa grande diversidade. Um outro fator é a seleção natural, né? Então, organismos com características que os tornam mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e se reproduzir. E aí, para a gente falar da seleção natural, a gente trouxe esse exemplo aí que é bem simples, né? A gente tem aí um pássaro e a gente observa duas espécies ali de borboletas, onde elas se diferenciam pela cor, né? Então, imagina aqui que o pássaro está buscando o seu alimento, né? Ele está aqui, ó, no tronco dessa árvore. E aí, o que vai ser mais visível ali para ele? Essa borboletinha preta ou essa borboletinha que está aqui da mesma cor desse caule, né? Obviamente, essa daqui vai ficar mais escondida, né? Desse grande aqui, ó, predador que está procurando a sua presa. E essa aqui, ela, por ter a coloração diferente, né? Vai se destacar mais no ambiente e aí ela vai acabar sendo a presa onde esse pássaro vai ali em busca do seu alimento, tá? Então, essas características que tornam ali aquela espécie mais adaptada ou não ao ambiente onde ela está inserida, né? Então, provavelmente, aquela espécie que tem a coloração, por exemplo, da cor do caule, ela vai conseguir sobreviver mais naquele ambiente, tá certo? E aí, um outro fator é a adaptação. Olha só. As espécies se adaptam a diferentes ambientes, desenvolvendo características específicas para enfrentar desafios como o clima, os predadores e a disponibilidade de ambiente. Então, a gente observa aí nessa imagem, né, que esse inseto, ele é muito parecido com a coloração dessa folha, né? Então, observe que essa também pode ser um tipo de adaptação, né? Ele pode realizar ali um processo de camuflagem, né? Então, vai depender do ambiente onde ele está inserido, para ele conseguir ali se livrar dos predadores daquele ambiente, né? Ele vai tentar sobreviver naquele espaço, tá certo? E aí a gente vai observar um outro fator, que é o isolamento geográfico. O isolamento geográfico é quando populações da mesma espécie são separadas por barreiras geográficas. Essas barreiras podem ser montanhas, rios ou oceanos. Elas podem evoluir de maneiras diferentes, levando ao surgimento de novas espécies. Tá? Então, aqui a gente inicia observando essa população de besouros, né? A gente tem aqui um inseto, uma determinada população. Aqui apareceu uma barreira geográfica, né? Apareceu um rio, por exemplo, que separou essa população inicial. Então, eu vou ter aqui, ó, essa barreira geográfica, que é um rio, separando essa população. E aí, o que a gente vai observar em sequência? Que essa população, ela permaneceu como ela estava aqui, ó, mas essa outra população ocorreu um processo de variabilidade genética e uma nova espécie foi desenvolvida, né? Então, quando acontece, por exemplo, o processo de juntar esses dois grupos novamente, essas duas espécies elas não conseguem mais cruzar, porque aqui já existem espécies diferentes, né? Elas não geram descendentes férteis também, tá? Então, sempre que surge aqui uma nova espécie através de um ancestral, ele só é considerado uma nova espécie quando ela não gera descendentes férteis e eles não conseguem ali realizar o processo reprodutivo, tá bom? Então, esse isolamento geográfico é um dos fatores que originam o surgimento de novas espécies. E aí a gente tem também um outro fator, que é o tempo e as mudanças ambientais. Olha só, ao longo de milhões de anos, mudanças no clima, na geografia e nos ecossistemas criaram novos desafios e oportunidades para espécies, favorecendo aí essa grande diversificação, tá bom? Então aí a gente pôde observar
o que pode ocasionar, né, o surgimento de novas espécies, tá bom? E aí, como a gente está falando de espécies, né, origem das espécies, a gente trouxe aqui para vocês informações. Na verdade, a gente vai contar um pouco da história de um naturalista bem conhecido. Eu acredito que vocês já escutaram falar de Charles Darwin, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse quadro, né, para a gente apresentar aqui para vocês, né, esse naturalista Charles Darwin, que ele foi muito importante. Ele tem um livro muito conhecido que é A Origem das Espécies. E aí eu vou contar para vocês um pouco da história desse naturalista, né, desse pesquisador apaixonado ali pelos animais e pela natureza. Tá? Então, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra. Ele estudou medicina, teologia, mas a grande paixão dele era a história natural. Né? Então, ele teve uma contribuição científica muito importante, que revolucionou a biologia com a sua teoria da evolução, que foi justamente a publicação, né, no livro A Origem das Espécies, em 1859. Tá? Então, o que aconteceu antes dele publicar esse livro? Né, Charles Darwin ele fez uma viagem bem importante, né, no navio conhecido como HMS Beagle. E aí, nessa viagem, que durou ali no período de 1831 até 1836, né, esse navio era da Marinha Real Britânica, e o objetivo principal dessa expedição era mapear a costa da América do Sul e realizar ali observações geográficas e meteorológicas também. E aí, né, nessa segunda viagem que esse navio fez, o Darwin foi convidado para participar, né, a bordo ali como naturalista. Embora, né, o pai dele fosse contra a ideia, o pai dele queria ali que ele estudasse medicina, né, mas Darwin tinha essa paixão aí pela natureza. E aí, durante a viagem, Darwin coletou espécies, fez anotações detalhadas, refletiu sobre a diversidade da vida. E aí, algumas das observações mais importantes incluem os fósseis, né, que foram encontrados na América do Sul. Ele encontrou fósseis de animais que foram extintos, como o megatério, né, uma preguiça gigante, que o fizeram questionar por que espécies semelhantes existiam no presente e também no passado. Né? Então, ele fez essa análise ali de acordo com aquele fóssil que ele encontrou. Né? Ele fez essa comparação de espécies ali que estavam no passado, mas que também tinham espécies semelhantes no presente. Aí ele observou também a diversidade que existia na ilha de Galápagos. Né? Ele notou que cada ilha do arquipélago tinha espécies únicas de tentilhões, tartarugas e iguanas que são adaptadas ali a diferentes ambientes. Os tentilhões, por exemplo, são pássaros. Né? Então ele observou que os bicos dos tentilhões variavam de acordo com o tipo de alimento que era disponível em cada ilha. Né? Então tinham pássaros com bicos mais alongados, outros com bico mais curto, bico mais fino, bico mais grosso. Ele observou que essa variação, por exemplo, no bico dos tentilhões, era de acordo com o tipo de alimento que ele tinha naquele ambiente onde ele estava inserido, tá certo? Observou também as formações geológicas, né, os terremotos ali no Chile, fósseis marinhos em montanhas, o que levou a refletir sobre as forças geológicas que moldam a Terra. E também as adaptações dos organismos, né? Esse fator aqui foi primordial, porque ele percebeu que as características dos seres vivos estavam intimamente relacionadas ao ambiente em que viviam, tá certo? E aí, né, qual foi o impacto dessa viagem? As observações feitas durante a viagem foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria da evolução. Né? Quando a gente fala ali da evolução das espécies, a origem das espécies, a gente observa a importância dessas observações aí de Charles Darwin nessa viagem. Né? Então ele percebeu que as espécies não eram fixas, mas mudavam ao longo do tempo, em resposta ao ambiente onde elas estavam inseridas. Então ele começou a formular a ideia de seleção natural, né, onde o organismo mais adaptado tem maior chance de sobreviver e reproduzir também, passando suas características ali para as gerações seguintes, tá certo? E aí, né, quando Darwin retornou à Inglaterra,
Ele passou anos analisando essas anotações, né, as espécies que ele encontrou, tudo que ele pôde observar, e em 1859 ele publicou o livro A Origem das Espécies, onde apresentou ali a sua teoria da evolução por seleção natural. Né? Então, essa viagem não apenas transformou a vida de Darwin, que ele já tinha essa paixão, né, essas observações que ele realizava, mas também revolucionou a ciência, fornecendo ali uma explicação para essa diversidade de vida na Terra. Tá? Então, a gente observa ali essa grande contribuição, né, desse grande naturalista para que a gente consiga entender o processo de seleção natural e também esse processo que está relacionado ali à origem de novas espécies, tá bom? E aí, para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre essa viagem, essa grande expedição que Charles Darwin fez, a gente vai mostrar aqui para vocês uma animação, né, que mostra aqui para a gente esse navio, né, bem famoso ali, onde ele pôde fazer essas observações, né? Então, essa imagem mostra aí para a gente como era o navio, né, nessa época. E eu vou mostrar aqui para vocês a localização, né, por onde esse navio percorreu nesse período de 1831 até 36, tá? Então, observe que aqui ele está passando pela América do Sul, né? Ele passou por estados que fazem parte do Brasil, como a gente pôde observar, Bahia, Rio de Janeiro, e ele continuou o seu percurso, né? Então, observe que foi uma grande expedição, né? Foi um longo percurso que ele percorreu ali para fazer essas observações, tá certo? Então, essa animação aqui mostra pra gente por onde esse navio percorreu e o que Charles Darwin conseguiu observar nessas expedições para que ele chegasse na teoria ali da seleção natural e a teoria também que está relacionada à origem de novas espécies, né? Então, olha aí esse grande percurso que ele fez, né? Junto aí com outros pesquisadores e naturalistas dessa época, tá? Então, aqui a gente ressalta para vocês a importância da ciência, a importância do estudo para a gente conseguir criar, né, e observar aí essas novas teorias também. E aí, como a gente está falando ali da origem de novas espécies, a gente vai observar o conceito de especiação. Olha só. Especiação, né, quando a gente fala desse termo, é o mecanismo central que explica como novas espécies surgem ao longo do tempo. Tá? Então, sempre que vocês escutarem essa palavrinha especiação, estamos falando de origem de novas espécies ao longo do tempo. E aí elas ocorrem em virtude das diferenças surgidas no genoma de populações diferentes de uma mesma espécie que ocasionaram o isolamento reprodutivo, né? Então, quando a gente fala de criação de nova espécie, a gente vai sempre relacionar a esse isolamento reprodutivo, tá certo? E, consequentemente, o aparecimento de duas espécies diferentes. E aí, para a gente entender quais são os tipos de processo de especiação, a gente vai observar uma imagem no geral e depois eu vou explicar para vocês cada uma delas, tá? Então, a gente vai observar aqui essa imagem, né, que ela mostra para a gente 4 palavrinhas que fazem parte do processo de especiação. A gente tem aqui a primeira palavra, que é alopátrica, né? Vocês irão observar essa sequência aqui para o surgimento de uma nova espécie. O segundo processo é peripátrica, que vai realizar um novo processo para o surgimento de espécie. Aqui, parapátrica e simpátrica, tá certo? E aqui o que que eu tenho? A população original, olha só, população original, ó, todas as espécies aqui que intercruzam. O início da especiação, na alopátrica, acontece uma barreira geográfica. Lembra que esse espaço aqui ele vai separar, pode ser por um rio ou algum outro fator. Na peripátrica ocorre a migração para um novo habitat, né? Essa população migrou para um novo espaço. Na parapátrica também ocorre esse processo de migração, mas ela fica e permanece ainda naquele espaço onde ela estava anteriormente. Aqui a gente observa que ocorre, né, uma separação. Na simpátrica ocorre a mudança na própria população, né? Dentro dessa população uma nova espécie começa a surgir.
Tá? Então, a gente observa o processo de evolução e isolamento reprodutivo, né? No caso da alopátrica, que é o isolamento geográfico, e no final a gente observa aqui o surgimento de uma nova espécie através desse isolamento. Na peripátrica, também o isolamento geográfico e o surgimento dessa nova espécie. Na parapátrica, ocorre uma zona híbrida aqui, ó, entre elas, porém essa nova espécie também já foi originada. E na simpátrica, o isolamento reprodutivo. Observe que eles fazem parte do mesmo espaço, mesmo ambiente, porém uma nova espécie surgiu ali, tá certo? Então a gente vai detalhar cada uma delas para a gente tentar entender melhor cada um desses processos de especiação. Vamos iniciar pela especiação alopátrica. Olha só. Ela acontece quando duas populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Essa barreira, que pode ser uma montanha, um deserto ou uma floresta, causa essa separação espacial. Então, quando a gente observar a palavra alopátria, a gente já vai relacionar a barreira geográfica. Tá certo? E aqui a gente trouxe esse exemplo, né, esse caranguejo que estava aqui, e aí por algum motivo, ó, eles foram separados por uma barreira geográfica, né? Vamos imaginar que surgiu aqui esse rio que separou esses dois espaços, e aqui uma nova espécie pode surgir, né, devido ali ao ambiente, à variação genética, mutações, entre outros fatores, tá bom? E aí a gente observa mais informações sobre a especiação alopátrica, né? Então, nesse caso, falamos que ocorreu um isolamento geográfico, tá? Então, a palavra alopátrica, vocês já lembrem aí de isolamento geográfico, uma barreira geográfica foi criada que separou essa população e aí uma nova espécie acaba surgindo, dependendo do ambiente onde ela foi inserida. A próxima é a especiação simpátrica, olha só. Aquela que ocorre sem que haja separação geográfica. Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não ocorre o cruzamento entre essas populações, né? Então, aqui a gente observa o exemplo vegetal, né? A gente tem aqui, ó, uma população de uma determinada espécie, e aí a gente observa que, nesse caso, duas populações, né? Aqui a gente observa duas populações diferenciadas pelas cores. Uma verde mais escura para diferenciar da verde mais clara. Significa que existem aqui espécies diferentes, se são espécies diferentes, não ocorre o cruzamento entre elas, tá certo? A próxima é a especiação parapátrica. Olha só, nesse caso, ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintas. Por estarem em áreas de contato, é possível o intercruzamento que acaba gerando ali seres híbridos, tá bom? E aqui a gente tem uma representação, né, desse processo de especiação paripátrica, onde ocorre aqui a migração para o novo habitat, mas a gente observa que ocorre ainda, ó, uma relação aqui, né, de espaço entre eles, até a formação de uma zona híbrida, tá certo? Essas cores que a gente observa aqui, laranja e azul, representa para a gente espécies diferentes, né? Eu tinha aqui somente uma população com uma única espécie que conseguiam cruzar e gerar descendentes férteis. No final do processo, eu observo que são duas populações, ou seja, são espécies diferentes que no final não conseguem gerar descendentes férteis, tá? Então essa é a principal característica entre elas. E a última é a chamada de peripátrica. Ocorre quando, através da dispersão, se forma uma colônia periférica a partir da população original, né? Eu tenho aqui a população original, um processo de migração, olha só. Um processo de migração, né, forma uma colônia periférica, como a gente observa aqui nessa representação. Após várias gerações, surge o isolamento reprodutivo, olha só, começa o surgimento de uma nova espécie. E aí, nesse tipo de especiação, os indivíduos se dispersam através de uma barreira pré-existente e se estabelecem em uma área ainda não habitada. Tá? Então, a gente observa que aqui também tem uma relação com o isolamento geográfico nesse processo.
Então, podemos verificar aí, né, os processos relacionados à especiação, que é a origem de uma nova espécie. Verificamos também a importância de Charles Darwin, né, nesse processo, com seus estudos e pesquisa também, né, que inclusive a gente observou o livro bem importante, Origem das Espécies, que está relacionado com a nossa aula de hoje.